Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da sua plataforma Agrovenda, que está sempre falando a respeito de tudo que envolve a produção do agronegócio brasileiro, aí, esse setor maravilhoso, aí, um dos sustentáculos aí da economia brasileira e do produto interno brasileiro, sempre com muita tecnologia, avançando demais, investindo cada vez mais em ciência, informação e conhecimento. E esse é um dos motivos da gente estar aqui com o Fernando da Silva. O Fernando da Silva, ele que é o diretor do segmento do agronegócio na Sênior Sistemas, e vem falar de por que a Sênior está ajudando o agronegócio a usar muito bem os seus recursos e a economizar para conseguir ter cada vez mais produtividade. Fernando, bem-vindo ao Papo Prateleira, tá? Obrigado, Ulisses. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos. Tá certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai acompanhar esse bate-papo aqui com o Fernando. Ô, Fernando, fala uma coisa para mim, para o pessoal, para dar uma situada já no pessoal, eu queria que você falasse rapidamente aí o que faz a Sênior, onde é que ela está localizada aí em Santa Catarina, né? E o que ela atende ali no setor do agro, basicamente. Bom, legal. A Sênior é uma fornecedora de soluções para gestão, né? A gente está em Blumenau, como você falou, em Santa Catarina, né? Mas a Sênior hoje tem filiais espalhadas hoje por todo o Brasil, então São Paulo, Mato Grosso do Sul, Recife, Porto Alegre, ou seja, a gente tá localizado aí nos grandes, nas capitais e também no interior, né, para atender e em regiões até bem importantes para o próprio agronegócio. A gente tem mais de 100 canais hoje também no Brasil que representam a Sênior. E nos últimos 2 anos a gente foi fazendo um movimento também de levar as nossas soluções para a América Latina, né, a partir da Colômbia. A Sênior, a fornecedora de soluções para gestão, hoje a gente tem 3 grandes pilares, né? Um pilar de finanças, que é que é um pilar novo, onde a gente quer levar para os nossos clientes, sejam pessoas jurídicas, sejam pessoas físicas, serviços financeiros, desde benefícios flexíveis para o colaborador, até soluções de serviços como emissão de pessoa jurídica, né? Um segundo pilar, que também é um pilar novo, que é o pilar de plataforma, onde a gente quer levar inovação, tecnologia e a capacidade de conectar diferentes empresas e atores dentro desse nosso ecossistema de soluções para levar cada vez mais tecnologia para os nossos clientes. E o principal pilar da Sênior, que é o pilar de gestão, que é o pilar de management, onde a gente leva para os nossos clientes as soluções para a gestão do negócio deles, atendendo com um portfólio bem completo, né, desde soluções para recursos humanos, logística, acesso e segurança, e também toda a parte de gestão da empresa, né, financeiro, controladoria, compras, vendas e tudo mais. E aí, falando especificamente do agro, né, a Sênior tem vários segmentos, mas o agro, que é o segmento que eu cuido hoje, é um segmento onde a gente quer atuar dentro da cadeia com todas essas soluções e principalmente entendendo o que é a dor desse segmento, né? A gente começou o tema aqui um pouquinho falando em desperdício de alimentos, uso eficiente sejam dos insumos, sejam dos alimentos, né? Então, olhando para as dores e para as especificidades do agro que a gente avança e leva as nossas soluções para atender o agronegócio, que a gente sabe que é um setor muito grande e que tem suas particularidades e seus diferenciais, né? Então, não adianta eu levar uma solução genérica que vai atender um varejo, uma indústria, se eu lá dentro do agro tenho minhas características e minhas necessidades extremamente específicas, né? Um resuminho aí do que faz a Sênior hoje, né? Não, ok, mas tira uma dúvida para mim aqui, que eu estou olhando aqui para você, estou vendo aí atrás de você, eu não sei se é uma imagem real ou se é realmente o escritório de vocês, uma coisa super cibernética, tudo mais, né, que remete muito à tecnologia. Como é que vocês conseguem ajudar a combater desperdício de alimento, de comida? Legal. Esse aqui é uma imagem, né, mas é uma foto real do nosso laboratório, né? Essa é uma área onde a gente tem aqui em Blumenau é um laboratório onde a gente trabalha com alguns cientistas, alguns pesquisadores, estudando novas tecnologias, né? Estudando maneiras de aplicar a tecnologia dentro dos negócios aí para ajudar nossos clientes. Mas aí, falando um pouquinho desse tema de desperdício, né? A gente sabe o quanto... a gente sabe que a produção mundial de alimentos hoje, segundo a ONU,
o que a gente produz é capaz de alimentar os 7,3 bilhões de pessoas que a gente tem no mundo, mas se a gente não tivesse desperdício, né? E a gente sabe o quanto a gente tem de desperdício aí dentro da cadeia como um todo, né? Só que no Brasil são cerca de 65% dos alimentos que são desperdiçados, né, na cadeia de produção. E 40% desses alimentos eles são perdidos ainda no plantio, né? Então, o que a gente vem trabalhando muito com as nossas soluções é no ajudar ou gerar informações e prover cada vez mais informações para os nossos clientes, de maneira que eles possam fazer um bom planejamento, fazer um bom acompanhamento vamos começar lá pelo campo, né? Um bom acompanhamento do plantio, um uso eficiente dos insumos, para que a gente, a partir dali, já comece a evitar desperdícios, né? Mas não é só a gestão, não é só o bom planejamento de uma safra, de um plantio, de uma colheita, né? A gente avança dentro dessa cadeia para ajudar o produtor, depois para ajudar, por exemplo, na parte de separação, manejo, armazenamento desse alimento, né? Então, a gente sabe também o quanto é importante quando a gente está falando de um alimento perecível, de um alimento, o manejo dele para evitar bater, amassar, estragar, né, esse alimento. É muito importante, se a gente está falando de um produto perecível, controlar muito bem validade, né, aonde eu armazenei, como eu armazenei, qual a validade desse produto. Então, daí a gente entra um pouco mais no ambiente da logística, onde a gente tem soluções, por exemplo, de gestão de armazenagem, que vão fazer justamente isso, né, fazer uma boa gestão da validade desse produto, do armazenamento dele, da separação e da expedição pós-recebimento, né? Justamente para quando eu melhoro essa eficiência, quando eu controlo melhor isso e eu consigo ser mais assertivo, aproveitar melhor, né? Porque eu vou priorizar alimentos, por exemplo, que tem uma data de validade menor, para que eu consiga também aí trabalhar essa questão do desperdício, né? Fala uma coisa, entre o Avançando um pessoal... pouco na cadeia, a gente... Oi, pode falar, Ulisses. Não, eu só ia te perguntar, e se você quiser também retomar, né? Qual é o perfil de quem você atende no agronegócio? É produtor, é revenda, distribuição, é indústria ou é tudo? Hoje a gente atende a cadeia de ponta a ponta, tá, Ulisses? Então, assim, até um pouquinho antes, né, dando um passo atrás, antes da produção mesmo, assim, fertilizantes, né, indústrias de fertilizantes Perfeito. e adubos e tudo mais. Então, ali a gente tem uma Preparo do atuação plantio, né? do preparo, sementes, né, sementeiras a gente atende também. As revendas a gente já também atende, né? E eu acho que quando a gente olha para esse pedaço da cadeia, e óbvio que as nossas soluções vão ajudar muito essas empresas, mas aí a gente olha para a parte dos insumos e vai para dentro da porteira, ou vou lá para a produção agrícola, né? E aí que eu falo do quanto fazer essa boa gestão, saber quando aplicar o insumo, o momento certo de fazer isso, o momento certo de fazer a colheita, o momento certo de fazer o plantio. Ali a gente vai ajudar bastante. Então, a gente tem grandes produtores hoje também usando a nossa solução, né? E aí a gente avança na cadeia, vai para pós-produção, né? Onde a gente vai ter tradings, cooperativas, agroindústrias também usando as soluções da Senior, né? E a gente sabe que se boa parte desse desperdício está ainda dentro da parte do plantio, dentro desse início da cadeia, a gente sabe o quanto na continuidade dessa cadeia a gente também tem perdas, né? E a Senior vai até a ponta, né? A gente chega no supermercado, né? Isso, mas você adivinhou o que estava passando na minha cabeça, Fernando, que eu já citei mais de uma vez aqui no Papo de Prateleira, algumas coisas que me chamam a atenção. Uma delas é como o próprio consumidor desrespeita o alimento na hora que está no supermercado, maneira de pegar, de jogar, de ficar apertando, não tem o menor cuidado com um produto que é absolutamente sensível. O caso de um tomate, de uma laranja, de um figo, de morango, seja o que for, né? Há uma falta de cuidado do próprio consumidor e você percebe que muita coisa se perde, mesmo sem investigar nada dentro do supermercado, né? É uma área que vocês também estão ao lado. Sim, hoje a gente tem soluções para o supermercado, né?
E aí ali é o que você falou, né? A gente tem esse pedaço do próprio consumidor, né? E o qual, como ele maneja o produto, né? Mas assim, quando a gente fala do supermercado, também tem esse ponto, né? Do quanto eu vou comprar, quanto é o meu consumo, né? Quanto é que eu estou vendendo, né? Exatamente. Porque daqui a pouco eu vou comprar 50 caixas de laranja e o meu giro de laranja é de 30 caixas, né? Eu vou, além do desperdício do alimento, ainda vou ter um baita prejuízo, né? Pô, Porque a gente Fernando, está é o meu falando caso, né? Eu sou separado, né? Vejo meus filhos. Quando eu vejo meus filhos, eu como um pouquinho mais. Quando eu estou normalmente meio de semana que eu não estou com eles, para que eu vou comprar um monte de comida e pôr na geladeira se eu vou consumir pouco? É melhor eu ir mais vezes ao mercado, né? É isso aí, é isso aí. E aí eu acho que a gente tem um olhar muito grande para o processo de compra, que é o grande coração ali de uma solução de um supermercado, né? Quando comprar, quanto comprar, e tudo isso está muito baseado em dados e inteligência, né? Para que a gente possa, inclusive, sugerir para o supermercado qual é o melhor produto para comprar, né? Mas aí, quando a gente fala da tecnologia, tem um outro olhar, né? Você falou agora, né? Eu, 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 tô, eu viajo muito, E eu também. estou em casa Né? sozinho, eu tenho 3 filhos. A característica de quem está consumindo também muda, né? E aí entra uma outra coisa que a tecnologia consegue ajudar, né? A partir do momento que, falando nesse pilar do supermercado, ainda do consumidor final, né? A partir do momento que eu conheço o meu cliente, né? Que eu conheço o Ulisses, e eu sei que ele tem um Ah, comportamento de compra, faz um eu perfil, né? posso, supermercado, né, sugerir para ele, né, o quanto, quando o comprar, né, ou até avisar ele, né. Então a gente sabe que existe o desafio da fidelidade, né. Eu preciso conhecer cada vez melhor o meu Fácil não, cliente, né? né. Mas é isso aí. A partir do momento que eu começo a conhecer ele, e eu acho que essa é uma coisa que a gente discute muito, inclusive aqui dentro da Senior, né? Como é que eu conheço cada vez melhor o meu cliente? Porque à medida que eu conheço ele, eu conheço os comportamentos dele, os hábitos dele, eu tenho muito mais capacidade de propor para ele o que é melhor para ele, e não só o que é melhor, né? O quanto ele deveria comprar e quando ele deveria comprar. Então, eu acho que e isso a gente não vai a partir disso, evitar que ele amasse lá o tomate na gôndola, mas eu vou permitir que ele compre também de maneira consciente para que ele não tenha desperdício dentro de casa, né? Então, acho que são algumas coisas assim que a gente também consegue usar a tecnologia para ajudar não só a empresa, mas também o consumidor. Na verdade, a gente está ajudando o planeta, a gente está ajudando o mundo inteiro, a gente está ajudando todos os habitantes do planeta quando a gente faz isso, né? Você citou esse caso do supermercado, estava na minha cabeça bem quando você citou. Tem mais uma coisa que é bacana desse Uhum. negócio do perfil que você está falando, né? E o trabalho que a Senior faz ajuda muito nisso, né? Na elaboração desse perfil de consumidor, né? Por exemplo, tem gente que olha com um olhar muito atravessado, de novo o supermercado, aquelas novas seções que estão surgindo nos supermercados, de produtos que estão para vencer o prazo de validade. Então, eles colocam uma prateleira meio em separado, e destacam que aquilo está para vencer em poucos dias e cobram um preço até menor. Você veja que coisa, né? A questão de utilizar bem um alimento, um produto, e mesmo que levando em consideração o prazo de validade e cativando um tipo de consumidor para esse produto, é muito bacana, né? Sim, sim. E a gente vê nesse movimento, porque é um produto que não está vencido, né? O fato dele Está ter ou não ter valendo, um né? prazo de validade, ele está valendo. E a gente vem vendo, aqui na região, aqui a gente tem começado a chegar aí no último ano, 2 anos, assim, aquelas lojas de conveniência de produtos com curto espaço de Ah, validade, né? já está Então, assim, rapaz? tá nascendo. Eu até vejo assim, é um novo negócio, né? Poxa, É uma muito loja de legal. conveniência de um produto que vai vencer rápido, geralmente numa loja de conveniência, né? O nome já diz, né? A É conveniência conveniente, está né? ali justamente porque eu quero algo tempestivo, né? Eu saí de casa num domingo de manhã, quero comprar um pacote de macarrão, porque o meu macarrão acabou, eu vou usar ele agora, né? Eu não vou usar ele daqui a. Eu não fiz a compra do mês, né? Eu fiz uma compra para tempestiva. Ô, Fernando, Então, deixa acho eu que. citar uma coisa Eu, dentro disso que você está falando, que é legal, que eu acho que tem a ver com o trabalho da cena, que foi assim, a semana passada eu estava em São Paulo e fui num mercadinho à noite, eu não costumo jantar, só como alguma coisa pequena, e achei um sanduíche.
E tinha lá o sanduíche que estava com o preço quase metade do valor normal dele, porque tinha lá o aviso de que estava para vencer. O que eu fiz? Eu fui lá e na hora eu gosto muito de usar, de novo, falando em cena, se for, né? Eu gosto muito de usar o caixa próprio, né? Que eu não preciso de ninguém para me atender, né? Eu fiquei com uma dúvida, eu falei assim, será que vai estar o preço? Oi. Luiz, desculpa. Oi. Quando você falou que eu tenho uma dúvida, deu uma falhada no som aqui. Você consegue repetir Sim, qual é a dúvida? A dúvida era a seguinte: a dúvida é quando eu passasse lá no autocaixa, né? Se realmente ia ler com o preço descontado. E batata, rapaz, estava com o preço com desconto e não o preço normal do produto. Sim. E isso é legal, né? Você falou duas coisas quando a gente fala de automação, né? E o self-checkout, né? Que é o autoatendimento ali, ela, além de toda aquela infraestrutura de hardware, né? Exato, física, né? Leitor e tudo mais que a gente está olhando ali, mas por trás a gente tem toda a parte de software e a Senior tem parceiros, né? E o nosso software está embarcado ali dentro dessas. A gente pode embarcar a nossa solução dentro de um self-checkout dele, né? E eu acho que essa questão da gestão do preço também é algo extremamente importante, né? A gente, tanto eu quanto você, a gente viveu um mundo em que a gente vivia um rapazinho, né? Com uma maquininha lá para colar preço. Eu sou dessa época, meu Fernando. Talvez naquele momento a gente tivesse um pequeno desafio para poder tratar a velocidade que a gente tem para tratar esses produtos, né? Mas é isso, assim, né? Eu acho que a tecnologia nos permitiu fazer isso, né? Fazer uma boa gestão de compra, uma boa gestão de pricing, né? De preço, né? Porque não é só simplesmente baixar pela metade o preço, né? Assim, vai me dar lucro ainda? Eu pago a minha conta com isso, né? Porque eu tenho, independente de estar 50%, eu preciso pagar o quanto custou aquele produto ali dentro. Já custou para guardar, para manusear, tudo, né? Então tem toda essa gestão que precisa ser feita ali, né? E aí tem um ponto que eu acho que é fundamental, assim, né, nessa história toda, é quando a gente vai lá para dentro do próprio depósito, dentro do armazém, né? Que é o quanto eu tenho conhecimento e informação para tomar essa decisão, né? Quanto eu tenho de produto que está vencendo, quando vai vencer, né? Qual é o momento certo de eu fazer uma campanha dessa, né? Então essas coisas são fundamentais, né? Eu não posso hoje em dia, no volume, no tamanho que são essas operações, contar que alguém vai lembrar que aquele produto está vencendo, qual é o lote que está vencendo. Não dá conta, não, né? Para tudo isso a gente consegue. É isso aí. Então, para tudo isso a gente consegue ajudar o nosso cliente, né? Também nessa gestão da armazenagem, né? Para você ter uma ideia, assim, agora a gente está chegando aí perto da Black Friday e os nossos grandes clientes aí de operação logística e tudo mais, está todo mundo agora se preparando para aquele grande momento e a gente também, né, aqui para suportar todos esses clientes em relação a isso, né? Então, passa pelo supermercado, pela Amazon, pela Magazine Luiza e por todos os outros aí que a gente vê que vão ter que estar preparados para isso, né? E esse é um outro ponto, assim, né, que daí a gente sai talvez do mundo físico, mas vai para um mundo digital, né? O quanto esses momentos, assim, e a própria Black Friday também traz isso para o físico, né? Mas o quanto a gente tem que estar preparado para essa oscilação de volume, né? Que no momento de Black Friday, qual é o pico de pedidos e tudo mais de movimentação, de transação dentro de um supermercado, né? Porque hoje em dia até o supermercado entrou na onda da Black Friday e tá promovendo produto e gerando cada vez mais movimento. E no agronegócio então, também, viu, Fernando? Gente que vende insumo, gente que vende ração, nutrição, produto biológico, todo mundo entra na onda. E aí esse também, daí eu, voltando um pouquinho lá para trás, né, Ulisses, assim, vou fazer uma analogia com o consumidor, mas quando a gente volta lá vamos voltar lá para o produtor, vamos voltar lá para a cooperativa, para todo mundo lá para a roça. Muitas vezes a gente na empolgação, né, porque está barato, eu vou fazer uma compra maior, né? O quanto realmente eu preciso daquilo, né? Porque daqui a pouco, você comentou, né? Vou lá comprar um monte de laranja e metade da laranja vai apodrecer
na minha geladeira porque eu fui viajar, porque eu não consumo aquilo tudo, né? Então, às vezes não é só porque está barato, né? Eu tenho que entender, né, qual é o quanto eu preciso para fazer uma compra certa, né? Então, a gente consegue, tanto do lado de quem está comprando, ajudar em apontar isso, quanto do lado que está vendendo, por exemplo, numa revenda, né? Qual é o ideal e o que eu vou sugerir para o meu cliente também para fazer isso, né? E a gente vem um outro ponto que a gente vê bastante, assim, uma modalidade interessante até de operação, né? A gente sabe que quando a gente olha para o produtor, e aí para o insumo, para o fertilizante, para a semente, para o que quer que seja ali, o produtor ele tem uma dificuldade de armazenar isso dentro da fazenda, né? Ele tem uma dificuldade de manter isso lá dentro. Então a gente tem visto hoje movimentos no mercado de operadores logísticos, né? Empresas que fazem a armazenagem desses insumos e atendem, né? Tempestivamente, né? É quase um pulmão, quase um depósito que vai atender a fazenda por demanda no momento que ela precisa, né? Isso é e tão aí verdade, também, Fernando. Isso é tão verdade, é só para reforçar isso que você está falando, isso é tão importante que, assim, em primeiro lugar, que o cara na fazenda, ele não quer saber de guardar nada. O ideal para ele é, vou usar amanhã, 9 horas da manhã, eu quero ter hoje à noite ou amanhã até as 8h30 da manhã aquilo comigo. Em segundo lugar, eu estava conversando com um pessoal de uma rede muito grande de distribuição, que vem crescendo bastante no Brasil, não só no Brasil, em outros países também aqui da América do Sul, e eu perguntei para eles assim, vocês têm plano de loja? Ah, tem, não sei quantas lojas, nos próximos tantos anos. Ele falou assim, em que lugares? Ele falou assim, nos lugares onde eu consegui primeiro um centro de distribuição. É isso aí, é isso aí. E esse é o grande desafio, né? A gente, às vezes as pessoas falam do varejo, Magazine Luiza me entrega em um dia, a Amazon me entrega no mesmo dia, e eu acho que dentro do contexto que a gente vem vivendo, inclusive, né, essa concorrência que a gente vem vendo da indústria, das revendas, das cooperativas, todas elas brigando pelo mesmo produtor, né? Lá dentro nós também, e isso já está acontecendo, né? Nós vamos brigar justamente pelo serviço, né? Pelo que me diferencia dos demais, né? Então, logística vai fazer uma grande diferença nessa história toda, né? Eu atender o cliente nessa velocidade que quando eu quero um sanduíche, o sanduíche está aqui. Quando eu quero uma caixa de sabão em pó, o sabão em pó está aqui no mesmo dia. Eu também quero isso com o meu fertilizante, com a minha semente, porque a gente sabe que eu acho que é até pior, né? Porque a gente sabe o quanto eu preciso esperar sol, eu preciso esperar a chuva, o clima, o quanto influencia na decisão de plantar, de colher. Então, assim, a tempestividade é cada vez maior e a necessidade de ter aquilo naquele momento ainda é maior, né? Isso vai, e não é porque eu vou ficar com desejo de comer um sanduíche, eu vou ter que esperar mais 45 minutos para comer um sanduíche, eu posso perder minha janela de colheita, eu posso perder a minha janela de plantio. Então, essa eficiência logística, né? Seja para a cooperativa, seja para a revenda, seja até para a indústria que está indo para a ponta para atender o produtor, né? Ela é fundamental e para que ele mantenha essa fidelidade, vamos dizer assim, com o produtor. Perfeito, Fernando. Eu queria agradecer demais o Fernando. Assim, é tão legal essa conversa que eu tive com ele. Eu acho que ele interpreta muito bem não só o negócio que ele faz e o cliente que ele atende, como o ser humano, o que se passa em termos de ser humano. Por isso eu quero aqui deixar bem claro para vocês que eu vou voltar a falar mais vezes com o Fernando, porque eu achei a conversa muito bacana. E esse último, eu só estou acabando aqui por causa do Zoom, viu, Fernando? Que já está me sinalizando aqui que a gente tem só 2 minutinhos. Mas eu queria a conversa dele final, que eu acho muito bacana, e me lembrou a história de um camarada que é um vendedor e adora o que faz, e que ele comenta que às vezes ele vai visitar assim, um cliente, ele não tem nada na cabeça, não. Ele está passando perto, foi dar um abraço no cara, o cara olhar para ele e fala assim, o que você veio fazer aqui? Ele fala assim, eu vim fazer você ser mais feliz. Que é a meta dele como vendedor, é fazer com que o cliente seja cada dia mais feliz. Eu queria agradecer demais essa conversa com o Fernando, da Sênior Sistemas. O Fernando é um dos milhares e milhares de profissionais que atuam em empresas que ajudam a fazer o quê? Que ajudam a fazer o agronegócio ser mais produtivo, ser mais rentável, sustentável e também combater diariamente, incessantemente, o desperdício, principalmente com uma coisa fundamental para a gente ficar vivo, que é o alimento. Super obrigado, tá, Fernando? E o convite está feito para a gente conversar mais vezes. Legal, Ulisses. Eu que agradeço aí a oportunidade de conversar aí com o público
com o seu público aí, e estou à vontade, estou disponível aí, assim que você quiser, e que quiser bater mais um papo. E se as pessoas quiserem aí, que estão ouvindo a gente, conhecer um pouquinho mais a Sênior, é só entrar, nos procurar. A gente está aqui justamente para fazer isso, né? O nosso propósito é potencializar as pessoas para impulsionar os negócios. É isso que a gente quer fazer, né? A tecnologia é só um meio para a gente conseguir fazer isso, tá? Exatamente, é para dar lógica e tornar a nossa vida mais bacana, mais sustentável e mais saudável, tá? E fique tranquilo, Fernando, que no finalzinho da cabeça aí do nosso bate-papo, eu vou colocar lá qual é a maneira de fazer contato com a Sênior Sistemas. Vocês acompanharam essa conversa super gostosa e super prática, que faz parte da nossa vida, com o Fernando da Silva, que é da Sênior Sistemas, que você vai ver nos nossos 2 espaços de internet, no nosso site de notícias agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, grupopublic.com.br, e a conversa com o Fernando da Sênior também vai virar o nosso podcast Radar Agro nos espaços da Amazon, da plataforma, da Google, da Apple, da Deezer, Spotify e também do Google, tá bom? Obrigado, Fernando. Até a próxima. Um grande abraço, tá? Tchau, Luiz. Valeu. Tchau, tchau.